Você acorda na sua casa ultramoderna, sai na varanda e admira a incrível tempestade de areia à distância. Aquela muralha avermelhada está se aproximando e já alcançou o estacionamento onde fica o seu lustroso foguete espacial. Quando a tempestade passa, você veste o seu traje espacial, entra no seu veículo espacial e dirige para o trabalho. Sua tarefa hoje é monitorar os instrumentos na usina de extração de água doce. À noite, seu turno termina e é hora de voltar para casa. O robô cozinheiro já preparou o jantar. Batatas fritas cultivadas aqui mesmo, em Marte. Esse cenário pode ser real já em 2050 ou até mesmo antes. Elon Musk planeja enviar 1 milhão de pessoas para Marte até lá. Muito ambicioso, mas incrivelmente difícil de realizar. Viajar para o planeta vermelho é muito caro e demorado, e consiste em várias etapas. Estamos indo para a plataforma de lançamento, onde a primeira nave espacial está sendo preparada para decolar. O foguete consiste em 2 partes. A primeira é um impulsionador super forte. Isso ajudará a nave, que é muito pesada, a superar a gravidade da Terra e deixar o nosso planeta. Ele deve levá-la até ela entrar em órbita, então desacoplar e pousar de volta por aqui. Nesse momento, a espaçonave tem que pairar em órbita, já que esgotou quase todo o seu combustível durante a decolagem. O próximo passo é reabastecer a nave espacial quando ela estiver em órbita. O impulsionador decola novamente da plataforma de lançamento e leva o combustível para o veículo, que ainda está vazio, pois não queremos gastar muito combustível para tirá-lo da órbita. Então agora é a vez de outro foguete impulsionador levar uma carga para a nave. Alimentos, materiais de construção e equipamentos de pesquisa estão empilhados no compartimento de carga. Tudo pronto. Finalmente, nossa nave inicia sua longa jornada em direção a Marte. É assim o planejamento para o lançamento de apenas uma dela, que só pode acomodar 100 pessoas, enquanto planejamos enviar 1 milhão para o planeta vermelho. Isso equivale a quase toda a população de Maceió, o que significa que precisaremos de pelo menos 10 mil naves para toda a missão, e ainda mais foguetes impulsionadores para reabastecer e enviar carga para a órbita. Considerando que uma nave espacial custa cerca de 8 bilhões de dólares, esta missão custaria um bom dinheiro. A chave para resolver esse problema é a reutilização. Assim que uma levar as pessoas para Marte, ela deve ser reabastecida e enviada de volta à Terra para fazer a próxima viagem. Uma espécie de ônibus espacial. Outro problema é o tempo. As órbitas da Terra e de Marte não são perfeitamente circulares. Elas têm comprimentos diferentes e fazem círculos ao redor do Sol em velocidades diferentes. Quando os 2 planetas estão no seu máximo afastamento, a distância entre eles é de cerca de 400 milhões de quilômetros. E a menor distância, quando a Terra está perfeitamente entre o Sol e Marte, é de 55 milhões de quilômetros. Esta é a nossa meta. Uma vez a cada 26 meses, a Terra e Marte se encontram a esta distância. Então, este é o momento perfeito para lançar um foguete para manter o menor tempo de viagem possível, entre 6 e 8 meses. Se o primeiro voo estiver programado para 2025 e planejamos concluir a missão em 2050, teremos apenas 12 janelas para lançamentos. Precisaremos enviar pelo menos 833 naves a cada janela. Então vem a questão da ausência do peso. Em uma viagem para Marte, os astronautas passarão mais tempo em gravidade zero do que os que estão agora na Estação Espacial Internacional. Sem gravidade, os músculos enfraquecem. Até a distância entre as vértebras aumenta ligeiramente. Portanto, durante as missões, os astronautas ficam um pouco mais altos. Ao longo da jornada, a equipe terá que treinar constantemente na academia para estar pronta para o trabalho pesado quando chegar em Marte. Além das naves com tripulantes a bordo, também as de carga serão necessárias. Quando as pessoas chegarem ao planeta vermelho, precisarão construir uma cidade inteira do zero. Materiais de construção, ferramentas, máquinas. O peso de carga que o veículo espacial pode levar a bordo é de cerca de 75 toneladas. Isso dá cerca de 30 carros SUVs. Portanto, precisaremos de vários deles para obter tudo o que precisamos. Isso dobra o custo de toda a missão. No entanto, há uma maneira mais barata de chegar a Marte: a estação Gateway, na Lua. Ela é tipo a EEI, só que orbitando nosso satélite natural. E também terá muitos módulos para astronautas. Salas de estar, locais para armazenamento, docas para naves e unidades de pesquisa. A questão toda é que é muito mais fácil para uma espaçonave ser lançada de uma estação como essa, pois não há gravidade. E então, ela não precisa usar uma quantidade gigante de combustível para deixar a atmosfera da Terra. A construção da EEI custou cerca de 150 bilhões de dólares. E a Gateway poderia ser ainda mais cara, mas isso deve poupar dinheiro no futuro.
A pequena espaçonave Orion levará os astronautas da superfície até a estação. Então, após a preparação, eles farão uma longa viagem até Marte. Vamos avançar um pouco no tempo. As primeiras naves entregaram as cargas na superfície do planeta vermelho. Guarda-sóis e espreguiçadeiras vão ter que esperar, pois é hora de construir a cidade e se preparar para a chegada do próximo grupo de pessoas. A prioridade é energia. Para isso, podemos usar painéis solares como na Terra, ou usinas nucleares. O próximo passo é construir casas. Por causa da falta de atmosfera marciana, nada nos protegerá da radiação do Sol. Portanto, uma ótima opção é construir casas no subsolo. Agora precisamos cuidar da extração de água. Existem calotas polares nos polos de Marte. Podemos tirar água de lá. E então, o oxigênio. As plantas devem nos ajudar a fazer isso. Há muito dióxido de carbono no ar do planeta, o que serve como uma espécie de alimento para as plantas verdes. E como um produto residual, elas liberarão oxigênio. Tudo o que precisamos fazer é coletar esse oxigênio e usá-lo para respirar. Mais cedo ou mais tarde, a comida que levamos vai acabar. Portanto, teremos que cultivar alimentos. Isso requer fertilizantes e estufas. Agora que todo o resto está resolvido, a principal tarefa é produzir combustível para os veículos em Marte e para os foguetes voltarem para casa. Ele pode ser extraído do dióxido de carbono da atmosfera e da água. Tudo isso deve ser feito em condições completamente desconhecidas. A gravidade em Marte é 3 vezes mais fraca do que aqui. Você conseguirá pular mais alto e levantar objetos mais pesados, mas a exposição prolongada a essa gravidade fraca pode prejudicar nossos corpos. Agora que existe uma cidade inteira na superfície do planeta, é hora de transformar Marte em algo mais confortável, parecido com a Terra. Isso é chamado de terraformação. É necessário aumentar a pressão na atmosfera para que a água possa existir lá, não apenas como vapor ou gelo, mas também na forma líquida. Também é preciso aumentar a temperatura na superfície. O objetivo é ficar em torno de 20 graus. No momento, está em cerca de menos 63 em média. Então, entra a necessidade de uma camada de ozônio, como na Terra. Ela irá proteger da radiação solar. Finalmente, pode-se começar a criar a biosfera, que consiste em todos os organismos vivos, plantas e animais. Aos poucos, Marte começará a se parecer com a Terra nos seus melhores anos. Para tudo isso, os cientistas encontraram muitas soluções. Por exemplo, um asteroide grande poderia ser largado na superfície de Marte. Isso aqueceria a atmosfera e levaria mais água e gás para lá. O planeta também pode ser povoado por diferentes bactérias. Em laboratórios na Terra, os pesquisadores simularam as condições da superfície de Marte e perceberam que muitas bactérias podem sobreviver lá. Enquanto viverem, elas podem liberar oxigênio e outros gases no ar. Além disso, é possível construir biodomos, espécies de estufa com as condições favoráveis. A vida se desenvolverá neles e o solo de Marte gradualmente se tornará adequado para a vida. E uma das maneiras mais fáceis é o efeito estufa. Na Terra, ele contribui para o aquecimento global, mas em Marte, as emissões de gases dos carros e fábricas podem ajudar a criar uma atmosfera. De maneira otimista, pode levar de 300 a 1000 anos para mudar a cara do planeta vermelho. Outros cientistas dizem que levaria milhões de anos. Só então os humanos finalmente poderão tirar seus trajes espaciais e máscaras de oxigênio e chamar Marte de casa. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2.
Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 km que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso.
Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas, ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. Ele está olhando para você e você está olhando para ele. Um olho gigante que parece estar puxando para um abismo. Você está pairando sobre ele no seu helicóptero espacial. Mas por mais assustado que esteja, você ainda precisa fazer o seu trabalho. Então, envia seu helicóptero para a superfície do planeta vermelho. Sim, é onde você está, é em Marte. Mas vamos do princípio. Você para um pouco para se lembrar de tudo que sabe sobre o quarto planeta do Sistema Solar. É o último dos planetas internos, que são os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides. Eles também são chamados de telúricos ou sólidos e são feitos de rochas e metais. A atmosfera de Marte é muito mais fina do que a da Terra. Contém 95% de dióxido de carbono e apenas 1% de oxigênio. Em outras palavras, nem pense em tirar o capacete. De qualquer forma, não há tempo a perder. Você pousa na superfície do planeta e se vê em um mundo vermelho acastanhado. Que bom que você está usando um traje espacial. Está muito frio. O termômetro costurado na manga do seu traje registra menos 62 graus Celsius. Hora de dar o seu primeiro passo na superfície marciana. O planeta parece bastante colorido e a tonalidade de uma área específica depende dos minerais que compõem o solo. O chão sob seus pés está coberto de uma fina poeira, parece ferrugem. A mesma poeira laranja está no ar. Ainda bem que você tem seu próprio suprimento de oxigênio e não depende do ar marciano. A camada desta poeira que cobre a superfície do planeta pode ter de 2 a 12 metros de espessura. Você espera não ser engolido por alguma areia movediça marciana. Então começa a andar sentindo-se muito leve. Marte tem apenas 15% do volume do nosso planeta e apenas 11% da massa da Terra. Isso significa que a gravidade aqui é muito mais fraca. Tem 38% da força de atração existente na superfície terrestre. Você pula para cima e para baixo, depois tenta correr várias centenas de metros. Você nem começa a suar. O que torna mais difícil para explorar o lugar a pé é que a superfície do planeta é rochosa, coberta de crateras e vulcões, leitos de lagos secos antigos e canyons. Você vê algo enorme e imponente no horizonte, mas tenta conter a curiosidade. Haverá tempo suficiente para descobrir o que é mais tarde. De repente, uma nuvem enorme surge à distância.
Parece que um enorme rebanho de cavalos está se aproximando de você. Na realidade, é melhor voltar para o seu helicóptero e voar o mais rápido que puder. Essa é uma das famosas tempestades de poeira de Marte. Elas ocorrem principalmente durante o verão no hemisfério sul do planeta vermelho. Às vezes, podem cobrir o planeta inteiro, e as maiores podem ser vistas da Terra. Você pula no seu helicóptero e define um curso para o olho que tanto te assustou. Canais de vento que se parecem com veias passando pela olho. Mas quanto mais você se aproxima, menos parece um olho de verdade. Logo percebe que é uma cratera. É gigante, quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos, quando Marte foi atingido por várias rochas espaciais. Mas por que a cratera olho é mais escura do que a paisagem ao seu redor? Os cientistas acreditam que em algum momento havia água marciana na enorme abertura. Lembra daqueles canais? Provavelmente carregavam essa água. E como a cratera estava cheia de água, impedia que algumas substâncias e minerais se corroessem. Agora, lembra daquela coisa imponente no horizonte? É hora de ir até lá e explorar. Quando você se aproxima, percebe que é o maior vulcão em todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 590 quilômetros de diâmetro, que é quase do mesmo tamanho do estado do Arizona. Você inclina a cabeça. Uau! O vulcão tem 25 quilômetros de altura e também é cercado por penhascos de 6 quilômetros de altura. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar e se estendendo por 120 quilômetros. Parece impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior do que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas de Kauai ao Havaí. Mas por que esse vulcão é tão grande? Pode ser o resultado da menor gravidade superficial e maiores taxas de erupção. Ou a razão pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre, é estática. Em nosso planeta, a crosta é composta por 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre os pontos quentes produzindo lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É por isso que a lava pode chegar à superfície através de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não é quebrada em placas tectônicas como as da Terra. E a lava acaba se acumulando em um vulcão muito, muito grande. Então, que tal se aproximar dessa montanha enorme? Mas assim que você sai do seu helicóptero no solo marciano, o chão sob seus pés começa a tremer. É um terremoto. Mas como isso pode acontecer se Marte não tem placas tectônicas em constante movimento? Especialistas da NASA têm certeza de que os terremotos ocorrem quando a energia no interior do planeta é liberada de maneira repentina, levando a fraturas de rochas e rachaduras na crosta do planeta. Outra tremida poderosa e uma dessas rachaduras se abre bem ao seu lado. Você cai no chão com medo de se mover, mas logo tudo se acalma. Você espera por alguns minutos só para ter certeza e se levanta. Oh, olhe! Aqui está uma oportunidade perfeita para explorar o interior do planeta vermelho. A rachadura é grande o suficiente para enviar um robô de varredura especial. A crosta do planeta é fina e consiste em rocha basalto vulcânica. O manto que envolve o núcleo marciano é composto de silicatos grossos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo com pasta de dente abrasiva, macia e rochosa. O manto de Marte também é muito mais fino do que o da Terra. Tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura. Quanto ao núcleo do planeta, é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 a 1.930 quilômetros de largura. Esse núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético em todo o planeta. E, infelizmente, o seu robô de varredura agora está perdido nas profundezas do planeta vermelho. Você o deixa para trás e continua sua exploração. Seu próximo destino é Valles Marineris, o que parece mais o nome de um olho vermelho italiano, mas é, na verdade, um enorme cânion. Ou melhor, um sistema de cânions que corre ao longo do equador de Marte. É tão inspirador quanto o Monte Olimpo,
mais de 4.200 quilômetros de comprimento e mais de 6 quilômetros de profundidade. A coisa é tão grande que pode abranger todos os Estados Unidos continentais, do Pacífico ao Oceano Atlântico. Vamos fazer outra comparação. Um dos canyons mais famosos da Terra é o Grand Canyon, no Arizona, mas é 10 vezes mais curto e cerca de 4 vezes menos profundo do que o Canyon em Marte. Alguns cientistas acham que Valles Marineris é a borda de uma enorme placa tectônica. Ela se move tão lentamente que quase nada acontece naquela região há milhões de anos. E o movimento desta placa provavelmente começou há 3,5 bilhões de anos. Enfim, a única coisa que resta na sua lista de tarefas de hoje é visitar as luas de Marte. Elas estão entre as menores do Sistema Solar. Phobos é a maior das duas. Orbita apenas 6.000 quilômetros acima da superfície marciana. Não há outra lua conhecida que viaje mais perto de seu planeta-mãe. Ela gira ao redor do planeta vermelho 3 vezes por dia, enquanto a segunda lua, Deimos, precisa de 30 horas para fazer uma órbita completa. Phobos está se aproximando cada vez mais de Marte, cerca de 2 metros a cada 100 anos. Nos próximos 50 milhões de anos, ela cairá no planeta ou se quebrará em vários pedaços, formando um anel. Feliz, mas cansado, você retorna à sua nave espacial. Amanhã continuará explorando o magnífico planeta vermelho. E quem sabe que outras descobertas estão esperando por você.